A OAB convocou esta entrevista coletiva para explicar a sua participação no caso da prisão da colega Rafaela Gugel, né? A colega foi presa por força do mandado de prisão preventiva. Ela foi presa na última segunda-feira à noite, né? Foi encaminhada para a Delegacia Civil de Caicó, numa operação que foi feita por 3 delegacias que vieram no Natal, né? A Delegacia de Narcóticos, a Delegacia de Crime Organizado, a Delegacia de Defraudações e ainda a Polícia Civil de Caicó. Então foi uma operação feita por 4 delegacias do estado do Rio Grande do Norte que se deslocaram para Caicó com toda a sua estrutura para fazer esse trabalho. A OAB tomou conhecimento com antecedência de que haveria uma operação em Caicó e que essa operação teria a necessidade da presença de um representante da OAB na Delegacia Civil e designou, portanto, o doutor Chiquinho para ficar na delegacia de prontidão para saber o que iria acontecer e para prestar o seu apoio, né? Então, quando o doutor Chiquinho se deslocou para a delegacia, é que depois tomou conhecimento que havia a prisão de uma colega advogada e passou a fazer o acompanhamento dessa colega. A participação da OAB é tão somente defender a prerrogativa da colega advogada. Que prerrogativa é essa? É a prerrogativa que o advogado tem de, enquanto não houver uma condenação com trânsito em julgado, enquanto ele estiver preso preventivamente, ele ter o direito de ficar preso numa sala de estado maior ou ser preso em casa, numa prisão domiciliar, quando não houver sala de estado maior. E o que é essa sala de estado maior? Bom, a sala de estado maior é uma sala que não se mistura com uma cela, que não se mistura com um ambiente de prisão comum. Por quê? Porque a atuação do advogado é uma atuação que faz com que ele também trabalhe, que ele participe muitas vezes para que outras pessoas sejam presas também. Então, o objetivo é fazer com que o advogado ele não fique preso junto com outras pessoas para não correr o risco de estar no mesmo ambiente de pessoas que ele trabalhou para que houvesse a prisão. Então, a OAB Caicó, juntamente com a OAB do Rio Grande do Norte, foi enérgica no sentido de impedir que isso acontecesse. A gente queria que respeitar a prerrogativa dela. É para ser presa preventivamente? Que seja, mas que seja nas condições que a lei impõe que sejam feitas. Então, a OAB acompanhou aqui desde o momento da prisão, a OAB acompanhou o depoimento da colega advogada, a OAB acompanhou a busca e apreensão à sua casa, a OAB acompanhou a viagem para Natal, a OAB a recebeu lá em Natal e, num primeiro momento, ela foi encaminhada para o Comando Geral da Polícia Militar, que lá não pôde ficar porque o Comando da Polícia Militar não recebe mulheres. Tem sala de estado maior para homens, não tem para mulheres. Em seguida, ela foi encaminhada para a Companhia Feminina da Polícia Militar. E quando chegamos lá, constatamos que a sala que estava sendo disponibilizada para recebê-la era uma sala que tinha sido abandonada após uma inundação que houve há cerca de 15 dias em Natal. Uma sala que houve a inundação e logo em seguida a água secou e a sala estava lá nessas condições, com vários móveis dentro da sala e com toda a sujeira que a inundação deixou. Ou seja, uma sala que não tinha a menor condição de receber qualquer ser humano. Então, permanecemos em Natal. Diante disso, a OAB protocolou aqui em Caicó um pedido de prisão domiciliar. Por quê? Porque não havia sala de estado maior para recebê-la. Protocolamos no mesmo dia em que queriam que ela fosse presa. Se queriam que ela fosse presa na terça-feira, porque na segunda-feira à noite ela ficou na delegacia prestando esclarecimentos, se queriam que ela fosse presa na terça-feira, que o Poder Judiciário, que o Ministério Público dessem a estrutura para ela ser presa na terça-feira. Então, protocolamos o pedido na terça-feira, porém, entramos pela noite, sem que houvesse sala de estado maior, sem que o Poder Judiciário nos desse uma resposta, sem que o Ministério Público se importasse com o que estava acontecendo. Então, a Polícia Militar, o Coronel Araújo, ele foi bastante atencioso, ele fez por onde dispor de uma sala na Academia da Polícia Militar em Natal. É uma sala que realmente atende a tudo? Não, mas é uma sala muito melhor diante das outras que estavam sendo oferecidas. O nosso pedido
em relação à prisão domiciliar, ele só foi analisado no dia seguinte pelo Poder Judiciário. O Ministério Público demorou a se pronunciar e somente no dia seguinte foi analisado. Então, a questão da prerrogativa, ela foi cumprida em parte. Ela está realmente num prédio onde não há outros presos, num prédio onde não há celas, e ela está sim numa sala. Não é uma sala que tem todas as condições que a lei exige para que a advogada seja presa, mas é uma sala que, por enquanto, está pelo menos amenizando a situação, e isso ocorreu porque a Polícia Militar foi bastante atenciosa. Sabemos que o juiz negou o pedido da prisão domiciliar. Nesse primeiro momento, a OAB Caicó tem feito o seu trabalho, encerra praticamente a sua atuação nesse caso e encaminhou para a OAB do Rio Grande do Norte essa decisão para que a OAB do Rio Grande do Norte avalie se realmente é o caso de se buscar de forma mais insistente por outra sala ou por uma prisão domiciliar. O caso, portanto, a OAB Caicó encerra a sua participação nessa prisão, porque a OAB Caicó estava discutindo diretamente a prerrogativa. Em nenhum momento a OAB Caicó se pronunciou para fazer defesa particular de A ou B. Se pronunciou no sentido de defender a prerrogativa da advogada. Acompanhamos o caso e o depoimento dela já é público, que ela nega a sua participação no envolvimento. Não cabe à OAB conhecer dessa matéria, saber se ela tem culpa ou se ela não tem culpa. Isso aí quem deve fazer é a defesa particular dela. A OAB está se preocupando com a prerrogativa, com as condições da prisão que está sendo imposta a ela. Quanto ao caso de condenação, após a condenação, se houver condenação ao final do processo, que entende-se condenação quando realmente não há nenhuma possibilidade mais de recurso. Se chegarmos a essa questão aí, realmente ela perde a prerrogativa, principalmente porque poderá deixar de ser advogada, mas isso ao final de tudo, né? O que a gente chama a atenção é para deixar claro que a prisão do casal não se refere a uma prisão para cumprimento de pena. É tão somente uma prisão processual e que tem suas razões fundamentadas na decisão. Quais são as razões? Para que as provas sejam coletadas sem a interferência deles. Então, a qualquer momento, se isso mudar, se essa razão mudar, é preciso que venha uma nova decisão. Precisamos nos perguntar hoje. O Poder Judiciário certamente irá responder isso nos próximos dias. Há necessidade de o casal permanecer preso? Há provas ainda a serem coletadas? O casal tem potencial realmente para interferir nos depoimentos que serão tomados nos próximos dias? São respostas que só o Poder Judiciário poderá dar para dizer se a prisão se mantém ou não.